Esta é a história de um homem chamado Ed. Ela começa pelo fim, com Ed morrendo sob o sol. Pode parecer estranho uma história começar pelo fim, mas todos os fins são também começos. Embora, quando acontecem, não saibamos disso. A hora final da vida de Ed foi passada, como a maioria das outras, no Ruby Pier, um parque de diversões situado às margens de um grande oceano cinzento. O parque tinha as atrações de costume: deck à beira-mar, montanha-russa, carrinhos bate-bate, quiosque de bala puxa-puxa e um fliperama onde se podia jogar água na boca do palhaço. Tinha também um brinquedo novo e grande chamado Cabum do Fred, e era por causa dele que Ed ia morrer, num acidente que seria notícia em todo o estado. Na época em que morreu, Ed era um velho atarracado de cabelos brancos, pescoço curto, peito estufado, braços vigorosos e uma tatuagem do exército desbotada no ombro direito. Suas pernas agora eram finas e cheias de veias, e seu joelho esquerdo, ferido na guerra, estava destruído pela artrite. Usava uma bengala para caminhar. Tinha um rosto largo, queimado de sol, suíças de marinheiro e uma queixada um pouco proeminente que lhe dava um aspecto mais orgulhoso do que ele propriamente era. Levava sempre um cigarro atrás da orelha direita e uma corrente com um molho de chaves enganchada no cinto. Usava sapatos de sola de borracha e um velho boné de pano. Seu uniforme marrom claro sugeria que era um trabalhador, e ele era. O trabalho de Ed consistia em fazer a manutenção dos brinquedos do parque, o que na verdade significava mantê-los seguros. Toda a tarde ele percorria o parque verificando cada uma das atrações, da rumba ao toboágua. Procurava tábuas quebradas, travas frouxas, ferragens desgastadas. Às vezes parava, com os olhos vidrados, e as pessoas que passavam tinham a impressão de que havia algo errado. Mas ele só estava ouvindo. Depois de todos aqueles anos, era capaz de ouvir um problema. Ele dizia, nas cuspidas, nas gagueiras e nos zumbidos dos equipamentos. Com 50 minutos ainda por viver na Terra, Ed começou sua última caminhada pelo Ruby Pier. Passou por um casal de velhos. "Olá, pessoal", murmurou, tocando no boné. Educadamente, eles responderam com um movimento de cabeça. Os fregueses conheciam Ed, pelo menos os frequentadores. Verão após verão, eles o viam ali. Era uma dessas caras que a gente associa a um lugar. Seu uniforme de trabalho levava um distintivo no peito no qual se lia Ed, logo acima da palavra manutenção. Razão pela qual as pessoas às vezes diziam: "Lá vai o Ed manutenção", embora ele não achasse a menor graça nisso. Hoje, por acaso, é aniversário de Ed. 83 anos. Na semana anterior, o médico lhe dissera que ele sofria de herpes zoster. Herpes zoster? Ed não fazia ideia do que fosse isso. Antes ele era tão forte que conseguia levantar um cavalo do carrossel em cada braço. Muito tempo atrás. "Ed, me leva! Ed, me leva!" 40 minutos para sua morte. Ed caminhou até o início da fila da montanha-russa. Ele andava em todos os brinquedos pelo menos uma vez por semana para ter certeza de que os freios e comandos funcionavam perfeitamente. Hoje era o dia da montanha-russa. Montanha Fantasma era como esta se chamava. E os garotos que conheciam Ed berravam pedindo para ir no carro com ele. As crianças gostavam de Ed. Os adolescentes não. Os adolescentes lhe davam dor de cabeça. Depois de tantos anos, Ed imaginava já ter visto todo tipo de adolescente vadio e desaforado que existia no mundo. Mas as crianças eram diferentes. As crianças olhavam para Ed, que, com sua mandíbula proeminente, parecia estar sempre sorrindo, como um golfinho,
e confiavam nele. Sentiam-se atraídas por ele como mãos frias pelo fogo. Abraçavam suas pernas, brincavam com suas chaves. Ed só grunhia, sem dizer quase nada. Imaginava que era porque não falava muito que as crianças gostavam dele. Ed bateu nos ombros de 2 garotinhos com bonés de beisebol virados para trás. Eles correram até o carrinho e se atiraram dentro dele. Ed entregou sua bengala ao operador do brinquedo e se acomodou vagarosamente entre os dois. Lá vamos nós! Lá vamos nós! Guinchou um dos garotos, enquanto o outro colocava o braço de Ed em torno dos seus ombros. Ed baixou a barra de segurança e clec, clec, clec. Lá se foram eles. Havia uma história a respeito de Ed. Quando menino, nesse mesmo pier, ele se envolvera numa briga de rua. 5 garotos da Avenida Pitkin tinham encurralado seu irmão Joey e se preparavam para lhe dar uma surra. Ed estava a 1 quadra de distância, sentado na escada à entrada de uma casa, comendo um sanduíche, quando ouviu o irmão gritar. Correu até o beco, apanhou a tampa de uma lata de lixo e mandou 2 garotos para o hospital. A gente pode ir outra vez, Ed? Por favor? 34 minutos de vida. Ed levantou a barra de segurança, deu a cada um dos garotos uma bala, pegou de volta a sua bengala e saiu cocheando em direção à oficina de manutenção para se refrescar do calor do verão. Se soubesse que sua morte era iminente, talvez tivesse ido a outro lugar. Em vez disso, fez o que todos nós fazemos. Seguiu sua rotina monótona como se tivesse todos os dias do mundo à sua disposição. Um dos trabalhadores da oficina, um rapaz desengonçado de rosto ossudo chamado Domingues, estava na pia de solventes removendo a graxa de uma roda. — Olá, Ed! Disse ele. — Dom! Respondeu Ed. A oficina cheirava a serragem. Era escura e apertada, com um teto baixo e paredes cobertas por chapas perfuradas, onde ficavam pendurados brocas, serras e martelos. Havia peças e partes de brinquedos espalhadas por toda a parte. Compressores, motores, cintos, lâmpadas, o alto da cabeça de um pirata. Junto a uma parede havia uma pilha de latas de café cheias de pregos e parafusos, e junto a outra, uma infinidade de potes de graxa. Para lubrificar um trilho, dizia Ed, não era preciso ter mais cérebro do que para lavar louça. A diferença era que, em vez de limpar, deixava mais sujo. Era este o tipo de serviço que Ed fazia. Colocar graxa, ajustar freios, afivelar cintos, verificar painéis eletrônicos. Muitas vezes ele teve vontade de sair daquele lugar, encontrar outro trabalho, construir um outro tipo de vida. Mas aí veio a guerra. Seus planos deram em nada. Quando caiu em si, já estava grisalho, usando calças largas e, por causa do cansaço, era compelido a aceitar quem ele era e sempre seria. Um homem com areia nos sapatos, num mundo de risadas mecânicas e salsichas grelhadas. Tal como seu pai, tal como a insígnia na sua camisa. Ed era a manutenção, o chefe da manutenção. Ou, como os garotos às vezes o chamavam, o homem dos brinquedos do Ruby Pier.